não corre à revelia, terá sempre um defensor, seja o próprio advogado, seja um colega, um advogado constituído por ele, seja o defensor dativo nomeado pelo presidente do conselho ou da subseção. As oportunidades de defesa, uma segunda parte na questão formulada. O advogado, neste processo disciplinar, vai ter duas oportunidades muito claras e importantes para a defesa. Isso é importantíssimo que você saiba como advogado, como futuro advogado, para a sua atuação no processo disciplinar. A defesa prévia, que é a primeira oportunidade para o advogado se manifestar, não é uma defesa que deve ser breve, superficial e utilizada apenas para arrolar as testemunhas, até 5 testemunhas, sob pena de preclusão do prazo. Não. A defesa prévia no processo disciplinar, ela é fundamental. Ela é uma defesa completa, ela é uma defesa de mérito. E por quê? Porque o advogado, neste primeiro momento, nessa primeira oportunidade, já entra no mérito, junta todas as provas e faz a sua defesa da forma mais ampla possível. Porque logo depois da defesa prévia, vai ser exarado um parecer preliminar do relator. Neste parecer preliminar, ele vai opinar, o relator, sobre o prosseguimento do feito ou o arquivamento do feito. O que significa dizer que se o relator tiver todos os elementos necessários para entender que não houve infração, ele opina pelo arquivamento. Quem vai determinar o arquivamento ou não é ele, o parecer é meramente opinativo. É o presidente do Conselho Seccional que vai dizer se arquiva ou se prossegue em caráter definitivo. No entanto, se eu faço uma defesa muito superficial, porque é uma defesa prévia, assim denominada, eu perco a oportunidade do arquivamento deste processo, logo no início. Portanto, defesa prévia é oportunidade para arrolar testemunhas? Sim, é oportunidade para arrolar testemunhas, mas é a primeira oportunidade para uma defesa de mérito. Importante oportunidade para que não haja prosseguimento no feito. E a segunda grande oportunidade de defesa, alegações finais. Encerrada a instrução, o advogado e o representante também, se constituir advogado, poderão apresentar as alegações finais. Segunda oportunidade, segunda grande oportunidade de defesa, antes de que o processo seja inserido na pauta para julgamento. Alguém pode estar pensando neste momento, professora, e qual é o prazo para essas manifestações? Para a defesa prévia, para as alegações finais? No processo disciplinar, nós temos um único prazo, comum, para todas as manifestações, inclusive para os recursos. O prazo é de 15 dias e não há outro quando se fala em processo disciplinar. Vamos ver a próxima pergunta? Professora, existe alguma restrição para o exercício profissional antes do trânsito em julgado da sentença? A pergunta é interessantíssima. Existe restrição para que o advogado trabalhe enquanto responde ao processo disciplinar? Porque quando ele for condenado, poderá haver restrição ao exercício profissional. Nós já comentamos aqui, neste programa, que existe uma sanção de suspensão. E, claro, suspensão proíbe o exercício da atividade profissional por um período mínimo de 30 dias, máximo de 12 meses. Já comentamos sobre a pena de exclusão, que cancela o número de inscrição e, portanto, ele não pode mais advogar, não tem mais inscrição na ordem. Se estes advogados, suspenso ou excluído, praticarem atos privativos de advocacia, os atos praticados são
nulos. E há responsabilidade nas 3 esferas: administrativa, civil e criminal. Anote aí no seu caderno, dê uma lidinha no artigo 4º, parágrafo único do Estatuto, que trata da nulidade dos atos praticados pelo advogado. Mas vamos lá. A pergunta do colega é sobre o exercício profissional durante o processo disciplinar. Eu estou sendo processada, não fui condenada ainda, não há sentença nem tampouco trânsito em julgado. Posso trabalhar normalmente ou há alguma restrição? Como regra, não há restrição. Durante o processo disciplinar, o advogado trabalha normalmente, mas há uma exceção. É a chamada suspensão preventiva. Importantíssima para a prova. Por que a suspensão preventiva é importante para a nossa prova da OAB? Porque ela é exceção em todos os sentidos. A suspensão preventiva proíbe o exercício profissional no início do processo. Logo no início, quando a infração praticada pelo advogado prejudica a dignidade da classe, a dignidade da advocacia. Nesse caso, ele será imediatamente suspenso do exercício profissional, o que significa dizer, o processo está se iniciando e ele não pode praticar atos privativos de advocacia. Até quando? No caso de suspensão preventiva, que deve ser entendida como uma medida cautelar, que imediatamente retira este profissional do exercício da atividade, este processo deve ser concluído em 90 dias. Processos com suspensão preventiva têm que terminar em 90 dias. Então, nós já vimos que é uma medida excepcional, aplicada no início do processo e que também impõe um prazo para o término deste processo. E temos que avaliar ainda a questão da competência, porque nós dissemos que é a exceção das exceções a suspensão preventiva. Agora, é o Tribunal de Ética do local da inscrição que vai determinar a aplicação da suspensão preventiva. Não é mais o local da infração, como vimos no tema do dia, no que diz respeito à competência para o processo, para a punição dos advogados. Portanto, o local da inscrição agora é fator importante para determinar a competência para a aplicação da suspensão preventiva. Vocês devem acompanhar um projeto de lei 127 de 2008, que trata da alteração de alguns dispositivos no Estatuto, inclusive do artigo 70 e parágrafo 3º, que fala da suspensão preventiva, atribuindo competência também ao Conselho Federal na hipótese desta infração ter repercussão nacional. Observem, portanto, este projeto de lei para ver, na época da realização da sua prova, se esta alteração do artigo 70 e parágrafo 3º já estão em vigor. Ok? Suspensão preventiva, portanto, é a única hipótese de restrição ao exercício profissional durante o trâmite do processo disciplinar. Vamos ver a próxima pergunta? Professor Loradi, o cliente tem acesso às condenações impostas em processos disciplinares contra advogado? Esse é um grande problema. Esse é um grande problema para a população. Os clientes têm acesso às informações, à condição deste profissional para o exercício da atividade, portanto, para terem segurança ao contratarem os advogados? Por coincidência, hoje no escritório eu atendi uma cliente que é aluna de direito e que teve dificuldade ao contratar um advogado. E ao contratar este advogado, consultou a ordem
para verificar qual era